Esse é o cálculo que nós precisamos encontrar na substituição tributária. Qual é o ICMS devido quando essa mercadoria chega ao consumidor final? Nesse exemplo aqui de substituição tributária, o substituto ele é escolhido, aqui a indústria é escolhida para recolher todo o ICMS. O ICMS é centralizado lá na indústria ou importadora, aqui a título de exemplo. E os substituídos? São aqueles que já compram a mercadoria com o ICMS retido. Então eu tenho o atacadista, eu tenho o varejista, que o ICMS já foi recolhido pela indústria e pelo importador. Nesse caso, o atacadista, quando fizer essa venda dessa mercadoria, cujo ICMS já foi recolhido por substituição tributária, ele não recolherá ICMS nas suas saídas e também não terá direito ao crédito do imposto, assim também para o varejista, ok? Até que ele venda isso ao consumidor final. Eu trouxe essa ilustração aqui novamente para ajudar você a entender o que é a substituição tributária. Então veja, no diferimento, eu não recolho ICMS na primeira saída. Pode ser que eu também não recolha na segunda saída. Então o que vai depender aqui? Qual é a legislação que trata desse diferimento? Quando é que encerra o diferimento? É no momento da entrada do adquirente? É no momento que eu vender para um outro estado? Então você vai ter que conhecer quais são as regras de diferimento. Então, pode ser que a primeira saída não tenha ICMS, pode ser que a segunda saída não tenha ICMS. O importante você aqui fixar do diferimento é: eu vou recolher o ICMS numa etapa posterior. E na concomitante e na subsequente, você recolhe já na primeira etapa. Na concomitante, você contratante de um transportador que é autônomo ou de uma empresa que não é escrita, você tem que recolher o ICMS, substituição tributária. E na subsequente, aquele primeiro da cadeia ali de comercialização daquele produto dentro do estado. Esse é outro conceito importante que a gente vai falar aqui. É sempre a circulação da mercadoria dentro daquele estado. Então, dentro daquele estado você é o primeiro, então você vai recolher por toda a cadeia. E aqui já vou trazer um esclarecimento, né? Muitos se perguntam por que eu tenho que recolher ICMS, substituição tributária, quando eu estou vendendo para um outro estado. Existe protocolo, existe convênio, ou seja, existe acordo entre o estado remetente e o estado de destino para cobrar a substituição tributária. Eu sou um varejista, faço vendas também para outros estados, para empresas atacadistas, não é o foco do meu negócio, mas faço também. Ou sou um atacadista, estou vendendo para um outro estado. Eu comprei essa mercadoria já com o ICMS retido, Wellington. Por que eu tenho que recolher ICMS substituição tributária de novo, sendo que isso já foi recolhido? Pessoal, importantíssimo, o cálculo da substituição tributária, ele sempre deve considerar aquele ICMS que é devido dentro daquele estado. Então imaginemos, no Rio de Janeiro, eu estou lá no Rio de Janeiro, eu compro de uma indústria, essa indústria já recolhe o ICMS substituição tributária. Quando essa indústria recolhe o ICMS substituição tributária, ela está recolhendo o ICMS devido dentro do estado do Rio de Janeiro. Quando eu, atacadista, vou vender para um outro estado, veja, aquele ICMS que foi recolhido pela indústria e qual que é a presunção? Que essa mercadoria chegasse no consumidor final do Rio de Janeiro. Não vai chegar mais. Não vai chegar mais. O cálculo do ICMS foi para a mercadoria que chegasse ao consumidor final que está no Rio de Janeiro. Se essa mercadoria não vai chegar mais a esse consumidor do Rio de Janeiro, quem está efetuando a venda para outro estado vai poder se ressarcir desse ICMS, porque o fato gerador presumido não aconteceu, porque o cálculo do ICMS tem que considerar aquela mercadoria sendo vendida dentro daquele estado. Quando eu vendo para outro estado, é outra alíquota de ICMS, lembrando que o ICMS é embutido no preço das mercadorias, já muda o preço. É um outro mercado, então são outros preços, e aí eu vou ter que calcular novamente o ICMS substituição tributária para o outro estado. Então se eu estou vendendo, por exemplo, para Pernambuco, eu vou ter que calcular o ICMS substituição tributária, qual seria a base de cálculo, qual seria o preço dessa mercadoria, ela sendo vendida em Pernambuco para o consumidor final de Pernambuco. Tá ok? Então, por isso que muitas vezes vocês têm que fazer o cálculo novamente, ainda que o ICMS substituição tributária já tenha sido recolhido dentro do seu estado.